Senhor Carvalho, preciso de sua assinatura nestes documentos para iniciar o projeto da nova ala do hospital, disse a secretária, enquanto Felipe olhava pensativo para a vista de seu escritório no 20º andar. Por favor, deixe-os em minha mesa. Revisarei em breve, respondeu distraidamente, ajeitando a gravata antes de pegar sua maleta. Eram 9h30 e ele tinha uma reunião importante no Hospital Santa Filomena. Enquanto dirigia seu BMW, Felipe repassava os números do projeto em sua mente. Um investimento assombroso de 15 milhões de euros para transformar o centro médico privado mais estimado de Lisboa através de um ambicioso projeto de renovação. Este esforço tem o potencial de elevar seu negócio de construção a novos patamares. Ao chegar ao hospital, Sofia, sua assistente, o esperava na entrada. Os investidores estão esperando na sala de reuniões no 3º andar. Ela o informou enquanto caminhavam. No entanto, o Dr. Almeida solicitou que ele visitasse primeiro as áreas designadas para a construção da nova ala. Não podemos adiar isso? Perguntou Felipe com um toque de frustração. Ele enfatizou a importância de visualizar todo o projeto antes da apresentação. Felipe soltou um suspiro de cansaço. De acordo, vamos em frente. Eles abriram caminho por uma série de corredores até chegarem à ala de maternidade. O cheiro de desinfetante revirou seu estômago, ressuscitando memórias que ele desejava manter ocultas. Nesse momento, ele a viu. Leonor estava ao lado do berço, embalando o bebê em seus braços. Com seu cabelo castanho preso em um rabo de cavalo, vestindo um uniforme de enfermeira, ela ofereceu um sorriso suave enquanto olhava para o recém-nascido. A imagem o atingiu com a força de um golpe dilacerante. Ele se viu incapaz de se mover. Leonor levantou a cabeça e seus olhos se encontraram em um momento de conexão. O tempo pareceu parar. Felipe, ela murmurou, instintivamente atraindo o bebê para mais perto de seu coração. Você? O que te traz por aqui? Ele conseguiu se expressar, sua voz apenas um sussurro. Trabalho aqui na área de neonatologia. O silêncio que se seguiu foi palpável. Sofia, sentindo o desconforto, pigarreou. Senhor Carvalho, os investidores... Só um momento, interrompeu Felipe com o olhar fixo em Leonor e o bebê. É seu? A pergunta pairou no ar, densa e tensa enquanto Leonor balançava a cabeça. Não, Felipe. É um bebê abandonado. Encontraram-no esta manhã na porta do hospital. Felipe sentiu o ar voltar aos seus pulmões. No entanto, o nó em sua garganta permaneceu, pesado e inquebrável. 2 anos de separação se desvaneceram em um instante. Senhor Carvalho, insistiu Sofia, nós realmente precisamos... Já vou, ele respondeu, lançando um último olhar para Leonor, que havia voltado sua atenção para o bebê. Precisamos conversar, ele disse antes de se virar. Não há nada para discutir, Felipe. Ela respondeu com o olhar fixo em outro lugar. Já discutimos tudo há 2 anos. Felipe cerrou os punhos e seguiu Sofia para a sala de reuniões, deixando Leonor e o bebê para trás, mas levando o peso de perguntas, sem resposta, e sonhos que permaneceriam por cumprir. A reunião com os investidores se desvaneceu em uma névoa na mente de Felipe, enquanto seus pensamentos permaneciam no corredor de maternidade. A apresentação foi excelente, comentou Sofia enquanto saíam da sala de reuniões. Você está bem? Preciso de um momento, respondeu Felipe, afrouxando a gravata. Onde fica o banheiro? Ele borrifou o rosto com água fria no banheiro. O reflexo
revelou um indivíduo transformado em total contraste com o empresário confiante que ele já foi. Depois de secar o rosto, ele saiu com um propósito resolvido para procurar Leonor. Ele a encontrou na sala de descanso das enfermeiras, sozinha, absorta em preencher a papelada. "Podemos conversar?" Ele perguntou da porta. Leonor levantou a cabeça. "Estou ocupada, Felipe." "Apenas 5 minutos, Leonor, por favor." Ela largou a caneta sobre a mesa. "Sobre o que você quer conversar? Sobre sua súbita ausência após o divórcio ou sobre como você ignorou minhas ligações quando entrei em contato sobre a papelada pendente?" "Eu sei, fui um covarde", confessou Felipe sentando-se à sua frente. "Mas ver você hoje com aquele bebê..." "Não faça isso, Felipe", Leonor o interrompeu. "Não use o bebê como desculpa. O nome dele é Tomás, a propósito. Eu estou apenas cumprindo minhas responsabilidades." "Há quanto tempo você está neste cargo?" "Já faz 1 ano. Depois que vendi o apartamento que você deixou, decidi mudar de hospital. Eu estava buscando um novo começo." O silêncio os envolveu, denso com memórias. "Você se lembra da última vez que nos encontramos em um hospital juntos?" perguntou Felipe. "Por favor, não faça isso", Leonor o instou, sua voz tremendo um pouco. "Foi quando passamos pela perda de nosso bebê", ele continuou, "depois de nossa 3ª tentativa de fertilização." "E depois disso, você se consumiu em seu trabalho", acrescentou Leonor, como se construir estruturas pudesse de alguma forma consertar o vazio criado por nosso filho perdido. "Leonor, Não, Felipe, não preciso da sua simpatia nem das suas justificativas tardias. Já se passaram 2 anos. Eu transformei minha existência. Estou contente como estou." Uma jovem enfermeira entrou pela porta. "Leonor, Tomás está chorando. Ele se recusa a tomar a mamadeira." Leonor se levantou sem hesitar. "Eu preciso ir." Felipe insistiu. "Podemos nos ver mais tarde? Há um novo projeto no hospital. Vamos nos encontrar." "Este é um local de trabalho, Felipe. Vamos manter uma atmosfera profissional." Leonor parou na porta. "E, por favor, não toque no passado novamente. Não dói tanto se o deixarmos." Felipe a observou enquanto ela caminhava pelo corredor, seu uniforme branco desaparecendo no mar de funcionários do hospital. Ele se sentou ali, refletindo sobre como 2 pessoas, que uma vez compartilharam tudo, agora mal conseguiam manter uma troca educada. Seu telefone vibrou. Era Sofia. Os planos revisados aguardam sua aprovação. Felipe deixou o telefone, escolhendo o silêncio. Os planos podiam esperar por agora. Ele se encontrou em um momento de reflexão. Tinha que entender por que ver Leonor com aquele bebê agitava emoções que ele pensava estarem enterradas sob camadas de concreto e anos de dedicação implacável. O bebê foi descoberto em uma caixa de papelão, envolto em uma manta velha. Marisa Oliveira detalhou a Felipe em seu escritório. "É bastante trágico, não é mesmo?" Felizmente, Leonor estava lá naquela manhã. Felipe se aproximou da administradora, aparentemente para falar sobre os detalhes do projeto, mas a discussão naturalmente se desviou para o bebê abandonado. "Então, o que será dele?" ele perguntou, fingindo desinteresse. "Atualmente, ele permanece sob os cuidados temporários do hospital. Leonor está cuidando dele pessoalmente enquanto os serviços sociais trabalham no caso." Leonor sempre teve uma habilidade única com crianças, sussurrou Felipe. "Eu entendo." "Neste último ano, tenho testemunhado seu crescimento profissional. Ela é uma das nossas melhores enfermeiras." Felipe se moveu desconfortável em sua cadeira, uma sensação de inquietação o invadindo. "Ela compartilhou com você sobre..."
Você pode me dizer mais sobre você? De fato, ele compartilhou algo comigo. No entanto, não há necessidade de preocupação. As narrativas pessoais não são o foco neste contexto. O aspecto essencial é o trabalho. Uma batida repentina na porta interrompeu o fluxo de sua discussão. Era Leonor. Doutor Oliveira, preciso de sua assinatura para... Ela parou ao notar Felipe. Desculpe, eu volto em breve. Entre, Leonor, ordenou Marisa. O senhor Carvalho já havia começado sua partida. Como está, Tomás? Ele está melhor. Agora toma a mamadeira como um campeão. Seus sinais vitais estão estáveis. Felipe se levantou, mas antes de ir perguntou. Por que Tomás? Pela primeira vez naquele dia, Leonor encontrou seu olhar diretamente. Porque significa o que traz a luz. E foi isso que ele trouxe para a unidade neonatal. Luz. Na verdade, interveio Felipe. Ele merece um nome, interrompeu Leonor com convicção. Eu me recuso a rotulá-lo como o bebê do caso 47 ou a criança abandonada da porta 3. Felipe se lembrou de conversas sobre nomes de bebês de anos passados. Durante o tempo em que eles estavam imaginando sua família, Leonor sempre havia sentido um profundo entusiasmo por esse tópico. Preciso dos documentos do projeto em minha mesa amanhã de manhã, declarou Felipe, mudando de assunto com uma súbita. Com licença, ele saiu do escritório, muito consciente dos olhos de Leonor seguindo-o. Ele parou no corredor, olhando para a janela da unidade neonatal. Tomás descansava serenamente em seu berço, sem saber da agitação que se formava no mundo exterior. Um cuidador se aproximou do berço para examinar os monitores. — Você o conhece? Perguntou ao ver Felipe. — Não, ele disse, virando-se e saindo apressadamente. Só estava de passagem. Enquanto se dirigia para a saída, seus pensamentos continuavam a voltar para aquela caixa de papelão e a manta desgastada dentro. Que tipo de desespero poderia levar uma pessoa a abandonar sua própria descendência? Talvez, ele pensou, existissem várias formas de abandono, algumas mais aparentes que as outras. Já revisei os planos para a nova, comentou Felipe, sentado em seu escritório naquela noite. No entanto, há um aspecto que escapa à minha compreensão. O quê? Perguntou Sofia, preparando-se para tomar notas. Por que ninguém mencionou que Leonor estava trabalhando lá? Sofia fechou seu caderno. Não achei que fosse relevante para o projeto, senhor. Não achou relevante que minha ex-esposa esteja empregada no hospital onde planejamos construir? Com todo o respeito, senhor Carvalho, o senhor raramente fala sobre sua vida pessoal, e as informações que recebemos se referiam à equipe administrativa, não à equipe de enfermagem. Felipe massageou as têmporas. As imagens do dia continuavam a girar em sua mente. Devíamos procurar outro hospital para o projeto? Propôs Sofia. Não, ele respondeu bruscamente. Este projeto tem uma importância significativa. Seu telefone celular vibrou. Chegou uma mensagem de Marisa. Precisamos revisar alguns detalhes específicos com relação à área neonatal. Nos encontramos amanhã? Por favor, agende uma reunião com a doutora Oliveira para amanhã. Ele ordenou a Sofia. A que horas? A qualquer momento, com a exceção da troca de turno das enfermeiras. Sofia o olhou com um profundo senso de empatia. A troca de turno é às 3. Então isso significa às 11, respondeu Felipe enquanto se levantava. Eu vou para casa. No estacionamento, seu telefone vibrou mais uma vez. Desta vez era sua mãe. O que você achou da reunião no hospital? Ela perguntou. Boa, ele respondeu com brusquidão. Você a viu? Felipe parou pouco antes de entrar no carro. Como você sabe?
Filho, Lisboa é um lugar pequeno e eu ainda mantenho contato com algumas pessoas no hospital. Mãe, eu realmente não quero falar sobre isso. Você nunca quer falar sobre nada, Felipe, assim como seu pai. Sabe, às vezes o silêncio pode ser mais prejudicial que as palavras. Preciso dirigir, mãe. Falamos sobre isso mais tarde. Enquanto se dirigia para casa, ele passou pelo edifício que uma vez abrigou memórias de sua vida com Leonor. A iluminação no apartamento do 7º andar estava acesa. Novos rostos, novos começos. Ele se lembrou da última noite que eles compartilharam naquele lugar 2 anos antes. As caixas empilhadas, a quietude pesada, os pensamentos não expressos. Não podemos continuar assim, Leonor havia comentado naquela noite. É assim que é? Existir como se fôssemos estranhos, descansando em quartos diferentes, mantendo distância um do outro. Eu estou sobrecarregado de trabalho, Leonor. A construtora, os projetos, as reuniões. Sempre há algo que tem prioridade sobre nós. Felipe voltou à realidade, balançando a cabeça. O semáforo estava verde. Uma buzina soou atrás dele. Ele acelerou, distanciando-se do edifício e das memórias que ele abrigava. No entanto, a inquietação em seu estômago persistia, reminiscente de 2 anos antes. O modelo do novo projeto dominava o ponto focal da sala de reuniões. Felipe destacou as diversas áreas enquanto explicava. A nova ala consistirá em 5 andares. O primeiro será dedicado exclusivamente a neonatos e cuidados intensivos pediátricos. Qual é a razão para começar com recém-nascidos? Perguntou um dos investidores. Porque é onde mais se precisa, respondeu Marisa antes de Felipe. Nossa unidade atual está sobrecarregada. Nesse momento, Leonor entrou, carregando alguns documentos. Ela parou na porta esperando. O projeto apresenta 25 novas incubadoras, continuou Felipe, evitando deliberadamente seu olhar. E uma área dedicada aos bebês abandonados. Os investidores compartilharam olhares de cumplicidade. Bebês abandonados? Perguntou um. Não seria mais vantajoso focar nos pacientes que podem pagar? Leonor deu um passo à frente. Com licença, mas... Leonor, advertiu Marisa. Não, doutora, eles precisam entender algo importante. Eis que Leonor se aproximou da mesa. Esses bebês não escolheram suas circunstâncias. Como uma instituição de saúde, temos uma obrigação social. Senhorita, começou um dos investidores. Enfermeira Solórzano, ela esclareceu. Eu testemunhei bebês morrerem devido à nossa falta de espaço e recursos. Isso lhe parece um modelo de negócio viável? Leonor, por favor, interrompeu Felipe. Esta é uma reunião privada. Claro, privada, como cada uma de suas reuniões significativas, não é? O silêncio envolveu a sala. Marisa pigarreou. Talvez uma pausa seria prudente, ela propôs. Os investidores partiram, deixando Felipe e Leonor a sós com Marisa. Eu me desculpo, sussurrou Leonor. Eu me empolguei. Seus argumentos têm peso, comentou Felipe, pegando-a de surpresa. Na verdade, eu já havia levado isso em conta no orçamento. A ala dos bebês abandonados será financiada por um fundo especial. Não dependerá dos investidores. Leonor o olhou. Sua expressão era de confusão. Por quê? Ela perguntou. Porque é a coisa certa a fazer. Ele respondeu, pegando seus papéis. E porque alguém uma vez me mostrou que todos merecem uma chance. Com isso, ele saiu da sala, deixando Leonor em um silêncio atordoado. Marisa ofereceu um leve sorriso. As pessoas evoluem, Leonor, comentou a doutora. Às vezes, tudo o que elas precisam é um pouco de tempo. Ah, um bebê abandonado, murmurou Leonor, olhando para a planta estendida sobre a mesa. A cafeteria do hospital estava quase deserta.
Felipe mexeu em seu café distraidamente, sem dar um gole, enquanto Leonor se sentava à sua frente, segurando sua xícara nas mãos. Obrigado por concordar em conversar comigo, ele disse. Não estou fazendo isso por você, respondeu Leonor. Estou fazendo pelo projeto. Preciso de uma confirmação sobre se você realmente prosseguirá com o que mencionou a respeito da área de bebês abandonados. Tenho toda a documentação necessária. Posso apresentar-lhe a papelada. Por que, Felipe? Por que agora? Há necessidade de justificativa para fazer uma boa ação. Você sempre parece ter uma razão. Sempre há um motivo oculto. Felipe deixou a colher sobre a mesa. Encontrar Tomás provocou uma reflexão dentro de mim. Não vamos envolver Tomás neste assunto. É simplesmente a realidade, Leonor. Observe como você cuida dele, como eu teria cuidado do nosso filho. Foi isso que você ia expressar. O ar ficou pesado com palavras não ditas. Quando eu propus a ideia da adoção, continuou Leonor, você insistiu que era um substituto, que você ansiava por sua própria linhagem, seu próprio sobrenome. Eu fui um idiota. Você foi? Eu ainda sou um idiota, mas pelo menos agora estou ciente disso. Leonor deu um gole em seu café. Você sabe o que é mais doloroso? É que nós nem sequer estávamos em conflito, apenas você escolheu se afastar. Os jantares destinados a nós se tornaram reuniões com clientes. Nossas noites juntos se transformaram em noites longas no escritório. O trabalho era apenas uma fachada, confessou Felipe. Eu estava com medo. Medo de quê? De não ser bom o suficiente, de te decepcionar como fiz antes. Por favor, não diga isso. Eu me desculpo. Não tem mais importância, declarou Leonor, levantando-se. Eu preciso voltar. Tomás precisa de sua medicação. Leonor, se você realmente deseja ter um impacto positivo, honre seu compromisso com o projeto. Esses pequenos merecem um lar adequado. Eu garanto que farei isso. Não faça compromissos comigo, faça com aqueles que realmente importam. Leonor se foi, deixando Felipe sozinho com seu café frio e suas reflexões. Da janela da cafeteria, ele vislumbrou o local designado para a construção da nova ala. Estruturas de concreto e vidro que ele desejava poderiam começar a reparar algo do que ele havia destruído. Sua mãe chegou, declarou Sofia através do interfone. Felipe mal teve um momento para levantar a cabeça antes de Rosa Ribeiro entrar em seu escritório, irradiando elegância em seu terno perfeitamente ajustado. O que a traz aqui hoje? Perguntou Felipe. Uma mãe precisa ter justificativas para visitar seu filho. Você sempre tem suas justificativas, mãe. Rosa se colocou na frente da mesa. Marisa compartilhou detalhes comigo sobre o projeto do hospital. Quando você começou a ter conversas com Marisa? Desde o início, foi ela quem me atendeu quando... Quando o quê? Rosa soltou um suspiro pesado. Quando nós trouxemos você para nossa família, filho. Felipe sentiu a atmosfera ao seu redor mudar, como se o próprio ar estivesse se esvaindo. O que é isso? Aos 25 anos eu me encontrei em um momento crucial da vida. Eu não podia ter filhos. Seu pai e eu exploramos todas as opções, assim como você e Leonor têm feito. Isso é impossível. Marisa era uma jovem residente naquela época. Ela nos assistiu durante todo o processo. Felipe se levantou de repente. Por que você está tocando neste assunto agora? É essencial que você esteja informado. Eu notei a maneira como você olhou para Leonor com desdém quando ela levantou a ideia da adoção. Isso foi diferente. Por quê? Porque eu não sou sua verdadeira mãe. Não, você é minha mãe. Exatamente. Rosa sorriu. Assim como você,
Poderia ter sido o verdadeiro pai de qualquer criança que adotassem. Felipe afundou em sua cadeira. Papai sabe? Seu pai foi quem pressionou pela adoção. Ele expressou que o amor cria famílias, não apenas a genética. Por que vocês nunca me informaram? Inicialmente, por causa do seu tamanho diminuto. Em retrospectiva, parece que o momento nunca esteve totalmente alinhado. Felipe se lembrou de cada ocasião em que ele havia falado com orgulho da linhagem dos Carvalho, o sangue da família e o significado do sobrenome. Leonor sussurrou suavemente. Rosa comentou. Leonor entendeu isso mais a fundo do que você. Ela observa diariamente que o amor transcende a biologia. Eu preciso ir, respondeu Felipe levantando-se. Preciso de um tempo para refletir. Filho, Rosa o chamou antes que ele fosse. Não confunda sangue com amor. Desde o primeiro momento em que nossos olhos se encontraram, você capturou os corações de seu pai e o meu. Assim como alguém poderia ter apreciado. Mãe, eu realmente preciso de um tempo para mim. Ele saiu do escritório e vagou pelas ruas da cidade, sem um destino claro. Ele se encontrou, não particularmente surpreso, no estacionamento do hospital. Desse ponto de vista, ele podia vislumbrar a janela da unidade neonatal, onde ele tinha certeza de que Leonor estaria cuidando de Tomás. O som de seu telefone tocando quebrou o silêncio. Chegou uma mensagem de Marisa. Eu soube por sua mãe. Quando você estiver pronto para conversar, eu estou aqui para você. Felipe encontrou Marisa em seu escritório, folheando arquivos apesar de já ter passado do horário de fechamento. Quantos mais sabiam? Ele perguntou da soleira. Só eu e o Dr. Costa, que já faleceu, respondeu Marisa, com o olhar fixo em outro lugar. Sente-se, Leonor nunca... Não, eu nunca revelei a ela. Isso não era meu. Felipe afundou na cadeira. Todo esse tempo você era um garotinho adorável. Marisa sorriu. Rosa estava dominada pelas lágrimas enquanto te abraçava com força. E a mim? A senhora que me trouxe a este mundo? Ela era bem jovem. Desejava que você experimentasse uma vida cheia de mais oportunidades, assim como a mãe de Tomás fez. Cada narrativa se desenrola de uma maneira única, Felipe. De fato, o amor muitas vezes pode implicar o ato de soltar. Pelo corredor, a voz de Leonor flutuava suavemente, uma melodia suave que se tecia pelo ar. Ele estava completando sua ronda noturna. Você sabia que ela está buscando adotar Tomás? Perguntou Marisa. Felipe a olhou com espanto. Você? Isso? Ainda está em andamento. A assistente social está programada para vir na próxima semana para uma avaliação final. Mas é realmente possível? Quero dizer, ela está sozinha e... O mundo é diferente agora, Felipe. E Leonor tem muito a oferecer. Um emprego estável, seu próprio lugar e referências excelentes. Ela tem seu próprio lugar? Sim. O apartamento que você deixou, ela o transformou completamente. O quarto de hóspedes se tornou um quarto para crianças. Felipe se lembrou daquele quarto. Eles o haviam decorado juntos, anos atrás, imaginando a criança que nunca veio. Ela sempre esteve preparada, ele sussurrou. E você não, terminou Marisa. Mas isso não significa que você seja uma má pessoa, apenas alguém que precisava de tempo para entender certas coisas. O que você quer dizer? As famílias podem tomar muitas formas. O amor não se limita a laços genéticos. Às vezes, os pais mais maravilhosos são aqueles que decidem conscientemente abraçar o papel, em vez daqueles que se encontram nele por acaso. Leonor passou pelo escritório, embalando suavemente Tomás. Ele não os notou. Ele parece contente, comentou Felipe. Ele está, respondeu Marisa. Ele encontrou o seu caminho. A pergunta é, você descobriu o seu? Felipe se levantou.
Obrigado, Marisa. Por quê? Por salvaguardar o segredo, por cuidar de Leonor, por tudo o que você tem feito. Apenas vá para casa, Felipe. Tem sido um dia longo. No estacionamento, Felipe lançou um último olhar para a janela iluminada onde Leonor cuidava de Tomás. Ele se perguntou se essa era a mesma sensação que seu pai havia experimentado 35 anos antes, olhando através de outra janela de hospital, ansiando por levar para casa uma criança que não era de seu sangue, mas que enriqueceria sua vida com amor. Nós, os Carvalho, sempre construímos para o futuro. A voz de seu pai ressoou no vídeo corporativo. Felipe o observou de seu computador no escritório mal iluminado. Senhor? Interrompeu Sofia da porta. Os empreiteiros estão prontos para começar a demolição no hospital, aguardando sua assinatura. Já liberamos a área. De fato, a unidade neonatal foi realocada para o 3º andar por enquanto. Felipe fechou o laptop com um clique decisivo. Leonor, ela confirmou a transferência para a enfermeira Solorzano? De fato, ele foi o mentor de toda a organização. Ele afirma que enquanto os bebês estiverem seguros, todo o resto é simplesmente uma questão de organização. Exatamente como ela, sussurrou Felipe. Perdão? Nada, traga os documentos. Enquanto ele assinava, ele se lembrou da discussão com sua mãe. Os Carvalho, um legado familiar, construído sobre uma verdade oculta por décadas. Seu telefone vibrou. Uma mensagem chegou de Leonor. É hora de discutir os planos revisados. Estou indo para o hospital, ele declarou levantando-se. No entanto, a diretoria decidiu reprogramar tudo no hospital. Ele encontrou Leonor na unidade improvisada, inspecionando as comodidades. As conexões elétricas são insuficientes, ela declarou, evitando qualquer cortesia. Eu entendo, é só por enquanto. Um recém-nascido em uma incubadora não pode entender o caos, Felipe. É por isso que eu trouxe isto. Ele desdobrou um conjunto de plantas. Ajustes urgentes. Podemos reforçar o sistema elétrico hoje. Leonor examinou os planos. Quando? Ontem à noite. O sono me fugiu. Por quê? Felipe fez uma breve pausa. Você sabia que eu sou adotado? Leonor levantou a cabeça. Sua expressão era de espanto. Você? Eu descobri ontem. Minha mãe, Marisa, estava presente quando... Felipe, durante todo esse tempo, Leonor, todas aquelas vezes que eu falei da linhagem familiar, da importância do sangue Carvalho... Pare, Leonor interrompeu suavemente. Por favor, não siga por este caminho. Que caminho? Tentar usar isso como um meio para, sei lá, consertar as coisas ou algo assim. Não é tão simples. O que é então? Felipe olhou pela janela, observando a vista pacífica de vários bebês aninhados em seus berços, perdidos no sono. É a realização, finalmente, de que eu estava errado. Você estava certa. Aquela coisa da família. Felipe, por favor, já se passaram 2 anos. Eu já cheguei a uma conclusão com relação a Tomás. Eu entendo e estou realmente feliz por você. Pelos 2. Leonor fixou seu olhar nele, buscando qualquer pista de engano em suas declarações. Eu simplesmente desejo tomar a decisão certa, ele comentou. Para estes pequenos, para a equipe médica, para todas as coisas que eu negligenciei no passado. Isso mesmo, respondeu Leonor depois de uma pausa. Vamos começar com as conexões elétricas. Amanhã marca o começo das demolições, declarou Felipe durante a reunião da equipe. O processo levará 3 semanas. Pinksy, a equipe médica absorveu cada palavra enquanto ele apontava para as plantas expostas na parede. O que acontece se eles descobrirem problemas estruturais? Perguntou Leonor da parte de trás da sala. Temos estratégias de apoio em andamento, respondeu Felipe. Priorizaremos a segurança do paciente acima de tudo.
Marisa observou a interação com grande curiosidade. A dinâmica entre eles havia mudado. Ele se tornou uma figura de maior profissionalismo e maturidade. Após a reunião, Felipe se encontrou recolhendo seus documentos. A assistente social vem hoje, comentou Marisa enquanto se aproximava. Eu entendo. Como você sabe? Você é um dos noivos mais palpáveis que nunca. Ele dedicou as últimas 3 noites a organizar meticulosamente os documentos. Você está bastante familiarizada com ela. Eu a conhecia, esclareceu Felipe. Agora ele se sente mudado? Mudado para melhor ou mudado para pior? Simplesmente diferente. Uma batida repentina na porta interrompeu o fluxo de sua conversa. Era Sofia. Sr. Carvalho, foi feita uma descoberta durante a inspeção inicial. O que é? Você deveria vir dar uma olhada. Na área de demolição, um grupo de trabalhadores se reuniu ao redor de uma parede descoberta. É parte da estrutura original, explicou o capataz. Este lugar tem uma história que remonta a mais de um século, a quando era um convento. Isso afetará os planos de construção? Perguntou Felipe. Será necessário alterar o design completo para manter sua integridade. Qual seria o atraso do projeto? 2 meses, pelo menos. Felipe olhou para a parede desgastada pelo tempo. Os tijolos nus sussurravam histórias de dedicação e artesanato que abrangiam gerações. Prossiga, ele ordenou. Revise os planos. Esta parede permanece. No entanto, senhor, o gasto extra... Há certas coisas que merecem ser preservadas, interrompeu Felipe. Este hospital tem um legado rico. Vamos respeitá-lo. Leonor observou a cena se desenrolar do corredor. Seus olhos se encontraram por um breve momento, conectando com Felipe. Ela assentiu levemente antes de virar e voltar para a unidade neonatal, onde a assistente social a esperava para a entrevista final. Tomás está com febre, declarou Leonor, inclinando-se sobre a incubadora. 39 graus. À medida que a escuridão envolvia o hospital, o clamor das máquinas de construção se desvaneceu no silêncio. Os antibióticos deveriam estar fazendo efeito, disse o Dr. Santos, seus olhos escaneando o arquivo. Algo não está certo, insistiu Leonor, sua preocupação palpável. Sua respiração está rápida. Nesse instante, os monitores explodiram com alarmes. Ele está convulsionando, gritou Leonor. Um alvoroço de caos eclodiu ao seu redor. A equipe médica correu, as ordens ressoaram no ar e os alarmes soaram alto. Felipe, absorto na avaliação dos desenvolvimentos no andar inferior, ouviu o anúncio urgente de um código azul pelos alto-falantes. Unidade de neonatos, código azul. O instinto o dominou enquanto ele corria pelas escadas. Ao chegar, ele viu Leonor através do vidro, administrando diligentemente compressões no frágil peito de Tomás. Vamos, pequeno, ela sussurrou suavemente. Não desista. Os minutos se arrastaram interminavelmente. Finalmente, o monitor cardíaco mostrou um ritmo constante. Leonor saiu da sala. O cansaço pesava sobre ela e ela se surpreendeu ao encontrar Felipe ali. — O que você está fazendo aqui? — Eu ouvi o código. Ele respondeu. — Ele está... estável, suspirou Leonor. — Por enquanto. Ela afundou em uma cadeira, tremendo levemente. Felipe tirou a jaqueta e a colocou sobre seus ombros. — A assistente social, começou Leonor. — Ele vai aprovar, interrompeu Felipe. Ele seria um tolo se não o fizesse. Como você pode ter tanta certeza? Por que eu vi você lá? Porque qualquer um que te veja com ele... Felipe, não. Me deixe terminar meu pensamento. Você é a mãe mais maravilhosa que Tomás poderia ter. E ele expressou isso como alguém que encontrou mães adotivas notáveis. Leonor o olhou surpresa com a abertura em seu tom.
As flores, ela exclamou inesperadamente. O que é isso? As flores que dão as boas-vindas a novas vidas. São as mesmas que eu costumava ter em casa, flores douradas que buscam o sol. Ah, isso! Felipe coçou a nuca, sentindo uma onda de desconforto invadi-lo. O paisagista perguntou quais flores escolher, e naquele momento... Obrigado, interrompeu Leonor. Por se lembrar, existem inúmeras memórias que persistem, Leonor. O silêncio que se seguiu pareceu diferente dos anteriores. Era menos carregado, mais contemplativo. Eu preciso voltar para Tomás, disse Leonor finalmente tirando a jaqueta. Claro. E Leonor? Sim, tudo ficará bem. Os dois ficarão. Leonor assentiu e voltou para a unidade. Felipe ficou por um momento observando através do vidro enquanto ela ajustava ternamente as mantas ao redor do bebê. Os girassóis na entrada projetavam seu reflexo na janela, testemunhas silenciosas de um novo tipo de conexão entre duas pessoas que uma vez compartilharam tudo. A adoção foi aprovada, declarou Marisa, entrando no escritório temporário de Felipe no hospital. Leonor já sabe, eles farão o anúncio oficial esta tarde. De fato, Tomás será reconhecido como filho dela em um sentido legal. Felipe deixou de lado os planos que ele estava examinando. Bem, eles merecem, sabe? Leonor solicitou que a área de espera fosse alterada nos novos planos. Por quê? Ela quer um espaço onde os pais possam ficar perto de seus filhos sem interromper o trabalho médico. Ela afirma que a espera é o aspecto mais desafiador. Eu já fiz algumas mudanças, respondeu Felipe. Eu incluí uma seção com poltronas reclináveis e uma pequena cozinha. Quando isso vai acontecer? 7 dias antes. Estava claro que era necessário. Marisa sorriu. Você mudou, Felipe? Não. Eu simplesmente percebo as coisas de uma perspectiva diferente. Uma batida repentina na porta interrompeu o fluxo da conversa. Era Leonor. Posso intervir? Ela perguntou. De jeito nenhum, respondeu Marisa, levantando-se. Na verdade, eu estava prestes a ir embora. Uma vez que eles se encontraram a sós, Leonor se dirigiu à mesa. A assistente social me entregou a papelada final. Ela comentou, apresentando uma pasta. Muito bem. Eu agradeço. Leonor fez uma breve pausa. Eu tenho uma pergunta para você. O quê? Por que a parede? A parede antiga? Sim, eu entendo que mantê-la intacta está atrasando todo o projeto. Felipe se levantou e se aproximou da janela. Desse ponto de vista, eles observaram o edifício parcialmente demolido. Sua parede centenária desafiadoramente intacta. Quando eu era criança, ele começou, meu pai me trouxe a este lugar. Ele apontou para este hospital e disse, filho, nós não apenas construímos edifícios, nós criamos espaços onde a vida se desenrola. Eu não entendi seu significado até agora. E o que ele estava transmitindo? Que certas coisas têm um valor maior que dinheiro ou tempo, que há narrativas que merecem ser preservadas. Leonor se aproximou da janela. Tomás está melhor agora, ela comentou. A febre não voltou. Eu entendo, eu reviso os relatórios diariamente. Mas por quê? Qual é o significado? Porque independentemente de nossas circunstâncias, mesmo se as coisas mudarem, eu realmente me importo com o que é importante para você. Leonor o olhou fixamente. A parede, ela comentou finalmente, me lembra nossa relação. De que maneira? Como algo antigo, que perdura através das transformações. Diferente, mas resistente. Leonor. Não, está tudo bem. É o melhor. Diferente, mas intacto. Ele desviou seu olhar da janela e se dirigiu à porta. A cerimônia de adoção é na sexta-feira, ele disse antes de ir. Se você quiser comparecer, eu estarei lá, respondeu Felipe. Leonor assentiu e saiu,
a ressonância persistente de um convite que meses antes teria parecido inimaginável. O escritório de serviços sociais estava impregnado com cheiro de papel velho e café morno. Leonor se sentou em silêncio enquanto a senhora Rocha, a assistente social, examinava meticulosamente os documentos mais uma vez. Tudo parece estar em ordem, ela declarou finalmente. Só precisamos de uma última assinatura aqui. Leonor pegou a caneta com uma mão trêmula. Este era o momento que ela havia antecipado. Isso é realmente o que você quer? Perguntou a senhora Rocha. Navegar a vida como uma mãe solteira é um desafio e tanto. Eu nunca me senti mais segura de nada em minha vida. Há mais uma coisa, acrescentou a assistente social. Nós recebemos uma carta de recomendação adicional. De quem? Do senhor Felipe Carvalho. Ele afirma que você é a pessoa mais capaz que ele conhece para abraçar a maternidade. Leonor permaneceu imóvel, a caneta pairando sobre a página. Não, ela não sabia. Não era necessário que ela soubesse. No entanto, teve um impacto significativo na decisão final. É raro que alguém de sua estatura dedique tempo para compor algo como isto. Leonor assinou o documento contendo as lágrimas. Tomás Solórzano, leu a senhora Rocha em voz alta. É um nome encantador. Pertencia ao meu avô, respondeu Leonor. Ele era um homem que entendia que a família vai além dos laços de sangue. De volta ao hospital, ela viu Felipe supervisionando as tarefas em questão. Por que você fez isso? Ela perguntou diretamente. Fazer o quê? Veio a resposta. A carta de recomendação. Felipe deixou de lado os planos que ele tinha estado examinando. Porque era a decisão certa. Porque você merece a felicidade. Sua ajuda não era necessária. Eu estou ciente. Minhas ações não tinham a intenção de te ajudar. Eu fiz isso porque é a verdade. Eles trocaram olhares, os sons da construção enchendo o ar ao seu redor. Sexta-feira. A cerimônia é às 11. Eu sei, eu já pedi o dia de folga. Leonor assentiu e se virou, parando pouco antes de ir. Felipe? Sim, obrigado. A palavra pairou no ar, pesada de significado, antes que Leonor desaparecesse pelo corredor em direção à unidade neonatal, onde Tomás a esperava. Felipe olhou para o vazio que ela deixou para trás, refletindo sobre as inúmeras cartas que ela nunca escreveu, as verdades que ela manteve ocultas e como, às vezes, o amor se trata de soltar e oferecer apoio à distância. A noite anterior à cerimônia de adoção, Felipe se encontrou inquieto, através de sua Lisboa, piscando como estrelas dispersas. De repente, seu telefone tocou. Era Sofia. Senhor, há uma emergência no hospital. O que aconteceu? Um vazamento de água danificou parte do sistema elétrico na área neonatal temporária. Felipe já estava vestindo a jaqueta. Estou indo para lá. Ao chegar ao hospital, ele descobriu Leonor no meio da evacuação dos bebês. O gerador de emergência está falhando, ela disse, manobrando uma incubadora com urgência. Tomás e outros 2 bebês exigem um fornecimento constante de energia. Para onde eles estão sendo levados? Para a ala sul, mas está no limite de sua capacidade. Não há conexões suficientes. Felipe assimilou a cena ao seu redor. Meu escritório temporário, ele comentou inesperadamente, está equipado com seu próprio gerador para os computadores de construção. Você tem certeza? Absolutamente, vamos. Eles colaboraram por várias horas movendo equipamentos, conectando cabos, garantindo que cada bebê estivesse seguro. Às 3 da manhã, tudo estava finalmente em ordem. Leonor se sentou em uma cadeira ao lado da incubadora de Tomás. Em apenas algumas horas ele será oficialmente meu filho.
Ela sussurrou. Ele é seu filho, respondeu Felipe. O documento apenas o legitima. Você se lembra daquelas noites que passamos acordados assim? Perguntou Leonor, planejando o futuro, discutindo a possibilidade de ter filhos. Não, está tudo bem. As coisas mudaram. Tudo mudou. Tomás se moveu dentro de sua incubadora, emitindo sons suaves. Ele se parece com você, comentou Felipe. Você? Quando ele dorme, ele faz os mesmos gestos que você. Leonor sorriu. Bebês absorvem o conhecimento de seus cuidadores. Assim como eu fiz de meus pais, comentou Felipe, de meus tutores. Eles ficaram em silêncio, observando Tomás enquanto ele dormia. Os monitores brilhavam suavemente, suas luzes dançando como vagalumes na noite. É hora de você tirar um descanso, sugeriu Felipe finalmente. Amanhã é muito significativo. Você vai ficar ao lado dele? De fato, prossiga com tranquilidade. Leonor se levantou de seu assento e se dirigiu à porta. Antes de ir, ela lançou um olhar para trás. Às vezes, ela murmurou suavemente. Os eventos podem não se desenrolar como pretendido. No entanto, isso não implica que eles sejam desfavoráveis. Felipe assentiu enquanto Leonor se deslizava para a noite do hospital, deixando-o com Tomás e a consciência de que o amor muitas vezes se revela em formas inesperadas, assim como as mariposas atraídas por uma luz bruxuleante. A manhã amanheceu com clareza e brilho. A sala de cerimônias no tribunal zumbia com uma multidão de presentes. A equipe médica, os parentes de Leonor, alguns companheiros íntimos. Você se sente ansioso? Perguntou Marisa, sentando-se ao lado de Felipe na última fila. Que razão eu tenho para me sentir ansioso? Esta cerimônia não me pertence. De fato, marca tanto uma conclusão quanto um novo começo. Leonor entrou, embalando Tomás em seu abraço. O bebê usava um delicado conjunto branco que o fazia parecer um ser celestial em miniatura. A assistente social a ajudou com a papelada final. Por favor, fiquem de pé, declarou o juiz. Enquanto ele assimilava os procedimentos formais, Felipe foi transportado de volta a outra cerimônia de anos passados, quando seus pais finalmente revelaram a verdade de sua adoção. Aos 12 anos de idade, sua maior preocupação girava em torno da possibilidade de ainda ser capaz de se referir a eles como mamãe e papai. Naturalmente, seu pai havia respondido: o amor não requer justificativa. A voz do juiz o tirou de seus pensamentos, ancorando-o no momento. Leonor Solórzano, você reconhece e aceita todas as responsabilidades legais e éticas que acompanham seu papel como mãe de Tomás? Sim, eu aceito, respondeu Leonor, sua voz firme e resoluta. Com a autoridade que me confere a lei, por meio deste, eu declaro que esta adoção é oficial. Tomás é agora, legal e permanentemente, seu filho. A sala explodiu em aplausos. Leonor abraçou Tomás, lágrimas de alegria correndo por seu rosto. Felipe se levantou em silêncio e se dirigiu à porta. No corredor, ele se encontrou com Rosa. Você já está indo? Perguntou sua mãe. Meu papel nisto está completo. Seu papel? Qual você acha que foi seu papel, filho? Felipe direcionou seu olhar para a sala onde Leonor estava envolvida em abraços e calorosas felicitações. Descobrir, ele respondeu finalmente. Entender que o amor às vezes pode significar dizer adeus, assim como você e papai me mostraram. Rosa pegou sua mão. E como a mãe biológica de Tomás transmitiu a Leonor, o ciclo perdura, meu filho. Felipe assentiu e se dirigiu aos elevadores, agarrando-se à visão de Leonor e Tomás, uma família forjada não através do sangue, mas através de escolhas e amor. Em apenas 2 semanas, celebraremos a inauguração do novo pavilhão, declarou Felipe na reunião final.
Eu desejo uma perfeição absoluta. Os empreiteiros assentiram, examinando os ajustes mais recentes. A parede antiga se misturou perfeitamente com o design contemporâneo, criando um contraste surpreendente que narrava a história do hospital. Sofia informou que Leonor, a enfermeira de Solórzano, solicitou fazer um tour primeiro. Por quê? Ela quer ter certeza de que tudo é perfeito para os pequenos. Você entende como os detalhes podem ser importantes. Felipe ofereceu um leve sorriso. Vamos agendar para amanhã. Enquanto isso, na unidade improvisada, Leonor estava preparando Tomás para voltar para casa. O pequeno se tornou uma presença robusta e vibrante nas últimas semanas. Você está preparada para o tour de amanhã? Perguntou Marisa enquanto entrava na unidade. Eu preciso ter certeza de que tudo está certo, respondeu Leonor. As conexões, o fluxo de ar, as áreas, o design é soberbo. Felipe se certificou de que assim fosse. Leonor levantou Tomás, que arrulhou de deleite. Eu entendo. Ele mudou agora. Mudou como? Mais polido, como se realmente tivéssemos descoberto nosso ritmo juntos. Marisa observou Leonor empacotar a bolsa de Tomás com a precisão de alguém que havia dominado a arte da maternidade. Não. Às vezes, as conexões mais gratificantes são aquelas que se desenvolvem com o tempo, comentou a doutora. Você está se referindo àquelas que experimentam uma transformação, como o hospital? Precisamente, assim como aquela parede antiga, que agora foi integrada em uma estrutura contemporânea. Leonor olhou pela janela para a construção quase concluída. Amanhã é o momento em que desvendamos o pavilhão completo, ela comentou, nervosa? Não, apenas intrigada de observar como tudo evoluiu, como todos nós mudamos. Tomás bocejou em seus braços, sem saber das discussões que se agitavam ao seu redor. Vá para casa, propôs Marisa. Amanhã será um dia longo. Leonor assentiu e se foi com Tomás, o som de seus passos permanecendo no ar enquanto eles se aventuravam em corredores inexplorados, enraizados na história, mas com a vista voltada para o que está por vir. O novo pavilhão brilhava sob o sol da manhã, enquanto os primeiros convidados começavam a se reunir. Autoridades do hospital, investidores, equipe médica. É lindo, murmurou Leonor, embalando Tomás enquanto admirava a fachada que misturava perfeitamente a pedra antiga com o vidro contemporâneo. Está tudo funcionando como você antecipou? Perguntou Felipe, aproximando-se. Melhor do que isso. As novas incubadoras são excepcionais e a área para pais. Seu conceito foi a base, mas você o melhorou significativamente. Tomás estendeu suas pequenas mãos para Felipe, que fez uma breve pausa antes de sorrir. Você é capaz de carregá-lo, comentou Leonor. Ele ainda não morde. Felipe embalou o bebê com cuidado. Tomás rapidamente agarrou sua gravata. Ele tem uma certa força, ele comentou. Assim como a mãe dele, comentou Marisa entrando em sua conversa. Chegou a hora do discurso, Felipe. Ele devolveu o bebê a Leonor e se dirigiu ao pódio. De repente, o barulho se desvaneceu. Esta estrutura começou. É mais do que simples concreto e vidro. Isto é um compromisso com cada recém-nascido que é bem-vindo aqui, com cada família que antecipa nestes corredores, com cada jornada que começa dentro destes limites. Ele parou, olhando para a parede desgastada pelo tempo. Meu pai me incutiu a crença de que criamos mais do que simples estruturas. Nós criamos ambientes onde a vida se desenrola, onde as famílias se unem, onde o amor floresce, muitas vezes de maneiras inesperadas. Seu olhar se encontrou com o de Leonor por um breve momento. Este pavilhão serve como uma conexão entre a história e o que está por vir,
assim como a parede que mantemos. Serve como um lembrete de que certos elementos devem perdurar, enquanto outros se adaptam e mudam para algo fresco, algo melhorado. Tomás riu, quebrando a seriedade da ocasião. Algumas pessoas riram e, com um sorriso, Felipe concluiu: esse é o som genuíno da esperança, o som através do qual nós construímos o som do que está por vir. O aplauso explodiu enquanto ele cortava a fita. Leonor se aproximou com Tomás. Esse foi um discurso bastante impressionante, ela comentou. Eu peguei minhas dicas dos melhores, ele disse, olhando para seus pais na plateia. Você sabia? Tomás precisará de padrinhos para seu batismo. Felipe a olhou com espanto. Considere isso, comentou Leonor, antes de se virar para dar as boas-vindas aos convidados ansiosos para conhecer Tomás. Felipe continuou a observá-los, refletindo sobre como a vida muitas vezes constrói pontes, onde uma vez houve paredes. Você está disposto a assumir o papel de padrinho de Tomás? Perguntou Leonor com um senso de formalidade uma semana depois, enquanto estavam sentados na cafeteria do hospital. Você tem certeza? Respondeu Felipe, mexendo em seu café. Absolutamente. Sua transformação se tornou evidente. E Tomás, você notou a maneira como ele sorri para você? O novo pavilhão zumbia com energia ao seu redor. Os profissionais de saúde entravam e saíam. As famílias esperavam ansiosamente por atualizações. A vida fluía, como sempre faz. O que sua família dirá? Eles já sabem, eles concordam. Marisa será a madrinha. Felipe sorriu. Absolutamente, será Marisa. Então, o que você acha? Eu acho que seria um privilégio. Leonor assentiu com um senso de satisfação. O batismo está agendado para o próximo mês. Felipe respondeu. Sim, eu aprecio tudo o que você fez. Pelo pavilhão, por seu encorajamento, por sua perspicácia. Obrigado, ele disse, por me mostrar que as famílias podem tomar muitas formas. Sim. Eles se levantaram da mesa. Leonor estava pronta para voltar ao seu turno, enquanto Felipe se preparava para uma reunião com possíveis investidores. Não, ela diz. O que você está dizendo? Talvez tenhamos que perder nosso caminho para redescobrir quem somos, mas sob uma nova luz. Semelhante à parede antiga dentro da estrutura moderna, contribuiu Felipe. Precisamente, nem tudo o que é antigo requer destruição. Algumas coisas simplesmente precisam descobrir seu novo lar. Eles se despediram com um sorriso, cada um embarcando em sua própria jornada pelos corredores do hospital. A parede antiga se erguia entre eles, uma testemunha silenciosa de uma história que não havia concluído, mas que havia evoluído para algo fresco, algo imprevisto, algo melhorado. E na unidade neonatal, Tomás dormia placidamente, sem saber de como sua presença havia começado a reparar velhas cicatrizes e forjar novas conexões entre os restos do passado e a esperança do que estava por vir. Um ano depois, a unidade neonatal estava viva com energia. 3 novas incubadoras haviam chegado naquela manhã, e Leonor estava supervisionando sua instalação enquanto Tomás brincava em seu cercadinho portátil no escritório de Marisa. Mamãe, gritou Tomás quando ele viu Leonor entrar. Espere um momento, meu amor, ela respondeu, assinando os últimos documentos. Felipe estava na porta, segurando um pequeno pacote embrulhado em papel de presente colorido. Cheguei atrasado? Ele perguntou. Na hora certa, respondeu Marisa com um sorriso. Era o primeiro ano de Tomás no hospital. Ele engatinhou ansiosamente em direção a seu padrinho, que o levantou sem esforço. Uma habilidade aperfeiçoada com o tempo. Eu não posso acreditar que ele já está conosco há 1 ano, comentou Leonor,
enquanto ela deixava os papéis de lado. "O tempo voa", comentou Marisa, assim como o projeto do hospital. "Você sabia que nós já temos uma lista de espera para transferências?" "É por isso que eu estou aqui", respondeu Felipe. A diretoria deu luz verde para a expansão. "Nós construiremos um andar adicional." Leonor sorriu. "Terá o mesmo design?" Eles se mostraram bastante benéficos. Tomás começou a se mover, sua antecipação crescendo enquanto ele ansiava por desembrulhar seu presente. "Vá em frente, abra-o", Felipe o instou, colocando-o na mesa. Dentro havia um pequeno estetoscópio de brinquedo. Os olhos de Tomás brilharam. "Como o da mamãe", explicou Felipe. "Como o que o seu padrinho usava para ouvir a parede antiga durante a construção", acrescentou Marisa com um sorriso. Leonor pegou o estetoscópio e o colocou cuidadosamente nos ouvidos de Tomás. "Agora você pode ouvir as batidas do coração do hospital", ela comentou, referindo-se tanto ao velho quanto ao novo. Tomás riu, pressionando o dispositivo contra a mesa, as paredes e o coração de sua mãe. Do lado de fora, o sol da tarde iluminava a parede antiga, agora perfeitamente tecida na estrutura moderna. Parecendo uma cicatriz que havia se fundido com a história, um testemunho da ideia de que algumas coisas precisam ser destruídas para emergir mais resistentes. Dentro daquele escritório, em meio a pessoas que entendiam que o amor se manifesta de várias maneiras, Tomás se manteve atento, descobrindo os ritmos de sua própria narrativa. Uma narrativa que apenas estava começando a se desenrolar.